Bem, meu amigo, minha amiga, continua o nosso trabalho. Chegamos na cidade de Palhoça, fomos procurar a igreja não existia. Alugamos uma oficina mecânica, passamos uma mão de cal e começamos ali a fazer o nosso trabalho. E Deus começou a nos abençoar, Deus começou a me usar. Eu teria horas para ter que falar do trabalho que nós fizemos em Palhoça. Mas eu reservei um momento que eu acho assim de suma importância. Eu estava em casa um dia à noite e um senhor bateu na porta da minha casa. E se você é um missionário, João Luiz, eu disse sim. Ele disse, eu tenho um tio e esse tio ele está com câncer e eu vi uma reportagem sua no jornal e queria que você fosse orar por ele. E eu disse, pois não. Ele disse, amanhã eu venho lhe buscar 6 horas da manhã. No outro dia, aquele homem veio me buscar 6 horas da manhã. E eu não sabia até então. Ele me levou para o aeroporto e a gente viajou para São Paulo. O tio dele era um dos acionistas da Transbrasil e de uma grande construtora nacional. Cheguei lá naquela casa cinematográfica, equipe médica, aquele homem deitado numa cama de hospital com vários equipamentos, a esposa cética, sem acreditar em nada. Eles perguntaram o que eu podia fazer por ele. Eu disse, olha, eu não posso fazer nada. Eu sou um jovem missionário, eu fui curado, eu creio no Deus que cura, eu vou fazer uma oração por vocês. E eu fiz uma oração por aquele homem, e eu percebi que a família e a equipe médica que estava ali não acreditou. Mas eu estava doido para ir embora, sair daquela casa. Aquele ambiente não estava me fazendo bem. E nós voltamos para Santa Catarina e 5 horas da manhã, o telefone tocou, não era na minha casa, não tinha telefone. Naquela época, quem tinha telefone era rico. E o dono do restaurante da frente me chamou e disse, missionário, tem um telefonema de São Paulo para você. E eu fui atender, era essa senhora, esposa do seu Henrique. E ela disse, olha moço, eu quero que você venha a São Paulo de novo. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque o meu esposo, à noite, teve uma crise muito grande de suor, banhou 2, 3 mudas de roupa de cama, os médicos não entenderam aqui na cabeceira dele, e agora de manhã ele se acordou, pediu para tirar o oxigênio e pediu que estava com vontade de tomar um café com leite e uma bolacha. E eu voltei a São Paulo com o sobrinho dele, oramos por ele, e de repente esse sobrinho dele vai na minha casa e diz, olha, meu tio está curado, e ele quer saber o que o senhor precisa, ou quanto custou a cura dele. Eu disse, não, a gente não cobra nada, a igreja não cobra nada, apenas faz um trabalho para a obra de Deus. Ele disse, então, eu quero que você me conheça. E esse senhor se chamava Júlio, ele era dono da Grameta, a maior agência de publicidade de Santa Catarina, e da antiga TV Tupi. E assim ele me levou para a televisão, me treinou muito tempo, e eu fui um dos primeiros missionários da Igreja Quadrangular a ter um programa de televisão no país. Isso há 42 anos atrás. E depois daquele programa de televisão, Deus começou a me usar e eu comecei a ficar conhecido como o missionário que fazia milagres, e nós íamos para os sítios, para as fazendas, pegava carona, ia de carro, ia com o pessoal, trabalhava dia e noite. Abrimos 9 igrejas numa cidadezinha que na época tinha 6.000 habitantes e que até hoje é uma das grandes igrejas quadrangular, Palhoça, em Santa Catarina. Ali eu trabalhei por algum tempo. Ali eu pude ver o poder de Deus agindo. Ali eu senti a perseguição de um delegado que me prendeu 9 vezes para mim não fazer o culto. Me deixava numa cela
E quando dava o horário de terminar o culto, ele me liberava. E um dia ele chega na igreja e eu disse para minha esposa, pode ficar cantando que eu vou preso. E não era, era ele com a mãe no colo, paralisada com um derrame, e ela queria, porque queria que eu orasse por ela. E ele envergonhado, acanhado, no carro de polícia, ele me contou e eu disse, vamos orar. E aquela mulher entrou na igreja e nós oramos por ela e ela saiu andando. E aquele delegado se converteu, a mãe se converteu, a cidade de Palhoça se converteu. Nós tivemos 9 igrejas numa cidade de 6.000 habitantes. Deus fez sinais, prodígios e maravilhas. E ali eu fiz o primeiro grande batismo evangélico do Brasil. Nós batizamos 2.000 pessoas num dia. E olhe só, no dia do batismo, o secretário nacional de nossa igreja, ele ia de São Paulo para lá e ia participar desse mega batismo naquela época. E ele pegou o voo 6 horas da tarde em São Paulo e 9 horas da noite, o Boeing da Transbrasil caiu em Florianópolis e morreu todos os passageiros. E eu passei a noite numa carnificina, pedaço de seres humanos, cabeça, braço, gente morta, queimada, tentando encontrar o corpo do pastor, não achei. Liguei para São Paulo e disse, olha, o pastor Jaime morreu e foi uma tragédia, é um pastor que eu amava e amo, ele ainda está vivo. E pela manhã eu disse, eu vou cancelar o batismo. Mas quando eu disse eu vou cancelar, e nós chegamos na igreja, os 50 ônibus já estavam lotados. E nós tocamos para o local do batismo, na carroceria de um caminhão, falamos do amor de Deus, preparamos o povo para entrar na água. Quando eu ia começar o batismo, parou uma caravan de Joinville e o pastor Jaime desceu de dentro da caravan e veio me ajudar a fazer o batismo. E eu parei, me ajoelhei e disse, pastor, o senhor não morreu? Ele disse, por quê? Eu disse, porque o avião que o senhor saiu, caiu aqui em Florianópolis e morreu 121 passageiros e na lista está o senhor. Ele disse, João, eu desci em Joinville 15 minutos antes. Fui comemorar o aniversário do pastor de Joinville e ele me trouxe de carro agora de manhã para fazer o batismo. Deus salvou a vida do pastor Jaime e aquele batismo tornou-se um batismo marcante na igreja quadrangular e no meio evangélico no Brasil inteiro. E assim nós fizemos a obra, batizamos muita gente, fizemos um bom trabalho em Palhoça, tão bom que numa convenção estadual eu fui transferido para a sede regional e já com 18, 19 anos de idade, eu era superintendente, como se fosse hoje bispo da Igreja Quadrangular em Santa Catarina. E no próximo bloco nós falamos de Florianópolis com você.